Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e aqui estou novamente com a nossa playlist que trata de novos componentes, novos lançamentos, novos produtos no mundo da eletrônica. Esta playlist é patrocinada pela Mouser Electronics, de onde nós tiramos as informações para os produtos que nós destacamos aqui. Eu escolhi para o vídeo de hoje um circuito integrado bastante interessante para quem trabalha com automação, com robótica, que é um controle de motor de corrente contínua com escova, um motor tradicional. Não é aqueles motores diferentes que utilizam circuitos integrados mais complexos no controle, que são os motores sem escova. Esse circuito que nós vamos apresentar, circuito integrado da ROM, ele tem a designação BD62130JEFJ. Cada vez mais os componentes estão tendo nomes mais longos, né? Velhos tempos em que a gente falava um N34, BC548, que era muito mais fácil de memorizar, inclusive, né? É que a quantidade de componentes vai se tornando tão grande que a gente precisa cada vez nomes mais longos para designá-los, né? São milhões e milhões de tipos. Se bem que alguns tipos de componentes que a gente vê hoje, no nome, ele já dê uma dica do que ele é e das suas características, que é o caso dos transistores de efeito de campo de potência, né? Que muitos fabricantes costumam integrar no nome já a tensão e a corrente. Mas vamos ao que interessa, que é o nosso circuito integrado de driver de motor de corrente contínua, que ele serve para controlar uma ponte H que faz o motor girar para frente e para trás segundo as necessidades, pela inversão da corrente, e que é bastante útil e numa aplicação de robótica comum, que tenha um motor de 3 até 4 amperes no máximo sendo controlado. Esse pode operar numa ampla uma ampla faixa de tensão, ele pode operar de 8 volts a 28 volts, e é bastante interessante para você que está fazendo um projeto de robótica. Vocês têm aí na tela o diagrama de blocos desse circuito integrado, que já dá uma ideia das funções que ele possui e da sua simplicidade, porque ele possui apenas 8 pinos de acesso, né, de controle, o que simplifica bastante um projeto de um controle de potência para um motor de corrente contínua, observando que no diagramazinho que nós temos, a aplicação típica, né, vocês veem que ele já é ligado direto ao motor, porque os transistores de efeito de campo de potência já estão embutidos nesse circuito integrado. Então, vejam que vocês podem ainda contar nesse círculo com uma tomada de teste, e nós temos ainda a possibilidade de uma operação PWM, inclusive controlada, que vocês podem inibir ou podem fazer coisas utilizando diretamente, por exemplo, um microcontrolador. Em outras palavras, quando a gente pensar num shield para um microcontrolador, controlando um motor de corrente contínua até 3 ou 4 amperes, esse circuito integrado seria uma opção ideal para ser montada numa plaquinha, praticamente sem nenhum componente adicional. Vejam que ele possui, então, características que permitem que você, na hora que projetar o seu circuito, a sua aplicação, leve em conta. Por exemplo, nós já falamos da faixa de tensões, da faixa de corrente. Ele utiliza saídas DMOS, que são componentes MOS, transistores de potência, que têm uma baixa resistência no sentido de condução. Isso minimiza a dissipação de potência do componente. Ele tem um controle PWM direto, ele tem um resistor pull-down para a lógica de integração, ele tem um circuito de prevenção contra a condução cruzada, que é evitar que 2 transistores conduzam ao mesmo tempo através de um impulso de controle que leva ali eventualmente o componente ao curto.
Vocês têm muitas informações lá no nosso site, né? Inclusive sobre esse componente no link abaixo, que leva à página da Mouser e ao datasheet. E muito mais, é claro, né? Nós temos muitos artigos lá no site. Além disso, ele tem uma proteção térmica, que é um circuito de desligamento térmico, proteção contra sobrecorrente, proteção contra sobretensão e muito mais, que permite que você utilize esse componente com facilidade no seu novo projeto, não apenas optando por um circuito discreto com transistores de efeito de campo de potência e outros elementos adicionais, mas embutindo tudo num único circuito integrado, o que facilita bastante. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, vocês têm na descrição do vídeo o acesso a mais informações, inclusive o datasheet, e ficamos por aqui. Até mais!